TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, segunda-feira, e a gente chega com muita informação para você. Exatamente. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Começamos aí mais uma semana, que essa semana seja de muita luz e bem abençoada para todos nós. Chegamos com muitas notícias. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal enviando para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Conta pra gente como está o seu bairro, como está a sua rua, tem ônibus, tem infraestrutura, está com a rua esburacada. Conta pra gente, tem água, está faltando água, conta pra gente na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. É isso aí. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, nosso Facebook, YouTube, Instagram. Por lá você fica muito bem informado e, é claro, tem acesso às atualizações do dia daqui, da TVC, a TV do Correio da Manhã. E em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu claro, algumas nuvens e muito vento. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho. Mas até pela nossa... bonito, né? Tá bonito, exatamente. Nossa repórter, produtora Nana Grace, fez essas imagens logo bem cedinho quando ela chegou aqui na sede da nossa TV, que fica no centro de Petrópolis. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 14 de novembro. O consumo nos lares acumula alta de 2,84% de janeiro a setembro. PRF inicia a Operação Proclamação da República para o feriado prolongado. Senado aprova medida provisória que determina compensação tributária a bancos. Mega navios no Porto de Santos podem dificultar a travessia de balsas. Shell e Unicamp vão desenvolver agave para a produção de biocombustíveis no sertão. Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro realiza treinamento para socorrer vítimas em desastres naturais. E mais, projeto Vôlei Petrópolis incentiva esporte entre crianças, adolescentes e adultos. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição, claro, com os destaques do nosso jornal, mas hoje não vai ser o Correio da Manhã. A gente vai dar os destaques do nosso Petropolitano aqui, o nosso Correio Petropolitano da nossa região, é claro. Lá tem todos os destaques nacionais também, que vem no Correio da Manhã. Vamos dar uma olhadinha nos destaques da primeira página do nosso Correio Petropolitano hoje. Maioria do STF em evento privado em Nova York. Fica aí a pergunta, quem pagou a conta? Destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Pois é, um destaque aqui da cidade de Petrópolis: trade turístico cobra apoio do prefeito Bom Tempo. Setor aponta para a necessidade de melhoria em limpeza e trânsito. E olha, sobre isso a gente estava tendo um comentário antes de começar aqui o nosso jornal. Muitos bueiros entupidos ainda realmente na cidade de Petrópolis. Não é só isso, a gente sabe que realmente está faltando limpeza em algumas ruas do centro histórico também, aí algumas sofrendo bastante. Em relação a essa questão do bueiro, está entupido desde as chuvas de fevereiro e março. Outro destaque da primeira página, opções para quitar dívidas com o município de Petrópolis. Esse aí é o destaque da página 8 do Correio Petropolitano. A gente vai falar bastante e a gente tem um material completo lá do nosso terceiro bloco sobre as obras da Rua do Túnel, né? Que estão aí chegando à sua fase final, é o destaque lá da nossa página 6 no Correio Serrano. E eu queria dar destaque aí ao centro de capa, a gente vai falar um pouco mais sobre lá na nossa página da coluna do Cláudio Magnavita, que é ali, ó, Correio da Manhã no Centro-Sul Fluminense, é sobre a expansão do Correio da Manhã. E aqui diz um pouquinho sobre o que está acontecendo. O prefeito Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda, recebeu em seu gabinete, em companhia do seu secretário de comunicação, Rafael Paiva, na última sexta-feira, o publisher do Correio da Manhã, o jornalista Cláudio Magnavita, que comunicou a instalação na cidade da redação regional
e um parque gráfico para impressão local da edição do jornal dedicado ao Centro-Sul Fluminense. Então, mais uma boa notícia aí para o Correio da Manhã, que vai se expandindo ao estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Temos outros destaques aí na capa, né, do Correio Petropolitano, mas vamos seguir, vamos para a nossa página 2, nossa página de opinião, porque temos os editoriais, né? Sim, editoriais aqui, né? Os excessos de Janja e a lucidez de Cantanhede. Tá aqui um editorial falando um pouquinho sobre essa situação. É um editorial extenso, grande, que tem esse editorial também no Correio da Manhã. Vocês conferem também no Correio da Manhã, tá? Vamos à nossa página 3, agora, nossa página da coluna Magna Vita. Começamos ali, maioria do STF em evento privado em Nova York. Esse aí foi o destaque, né, da primeira página do Correio Petropolitano. Quem pagou as passagens? Teve diárias? Teve cachê? E o convívio com os patrocinadores? São questionamentos que precisam de respostas. O site de transparência do STF está desatualizado. Eu vou ler um trechinho aqui. Feriadão esquisito para o Judiciário brasileiro. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, participaram em Nova York de um evento privado, patrocinado por empresas que eventualmente socorrem a corte e que terá uma plateia formada na maioria por brasileiros. O evento tem o apoio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e, como colocado no site, não se trata de um evento da entidade. Os 6 ministros formam a maioria do colegiado de 11 e algumas perguntas precisam ser respondidas com urgência em nome da transparência e da moralidade da própria casa. E aí ele vem discorrendo. A primeira pergunta: quem pagou as passagens? Bilhetes de executivo ou de primeira classe entre Brasil e Nova York chegam a custar R$100 mil cada. 6 ministros formam uma conta entre 400 mil e 600 mil no câmbio deste fim de semana. E aí ele discorre outras perguntas que têm que ser respondidas também em prol aí da transparência e da moralidade da nossa corte. Tem que ter transparência, né? Se está desatualizado, tem que atualizar o site para ontem. E aqui no centro da página vem falando ali sobre a expansão do Correio da Manhã. Eu já falei um pouco para vocês, mas traz aqui outros relatos de como vai ser essa expansão, quais são as áreas que ela vai atingir. Por exemplo, aqui, ó, a edição será diária, totalmente colorida, com repórteres na sede em, olha só, muito importante, Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí e Resende. Em sua segunda era, também em Angra e Pati. Hoje o Correio da Manhã já produz diariamente o Correio Petropolitano, em Petrópolis, e a sua edição nacional, em Brasília. Então está aqui mais uma expansão aqui na matéria, no relato dele. Traz aqui sobre o Centro-Sul Fluminense, como é que vai ser dada a operação, geração de empregos também, que o jornal traz. Enfim, um relato completo sobre essa expansão do Correio da Manhã, que terá sua edição diária no Centro-Sul Fluminense do estado do Rio. Continuamos? Um pinga-fogo ali? Vamos deixar para amanhã, porque o nosso jornal de hoje é hoje e amanhã feriado. É especial, Você pode conferir o nosso Correio Petropolitano nas bancas, o Correio da Manhã no site, e amanhã a gente lê mais um pouquinho, do Correio da Manhã. Vamos aqui à política, então. O PEC da transição é adiada para quarta. A proposta pode retirar 175 bi do teto de gastos. Essa aqui é aquela PEC aí que todo mundo está querendo que seja aprovada para a transição de governo. Inclusive a base hoje de oposição concorda que essa PEC tem que ser aprovada por conta também do Auxílio Brasil aí, que vai virar de novo Bolsa Família, enfim. Aquela confusão sobre os benefícios sociais que a gente vem acompanhando aí durante a semana. Mas então, na próxima quarta-feira, pode ser que ela seja votada aí com o seu adiamento que teve na sexta-feira. Então a gente vai trazer, claro, mais relatos sobre essa PEC.
Outro destaque dessa página, presidente eleito chega hoje ao Egito para a COP27. Então, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja nesta segunda-feira para a COP27, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, e os compromissos oficiais começam na quarta-feira, dia 16. Eu queria dar só um relato aqui. As manifestações a todo vapor, continuam as manifestações verde e amarelo por todo o país, né, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Porém, no Rio de Janeiro se teve vários problemas essa semana. Fecharam a passagem do VLT, do BRT, enfim, foi uma confusão danada. Gente, nada contra as manifestações, todo mundo pode se manifestar, desde que elas sejam pacíficas e não atrapalhem o direito de ir e vir dos cidadãos. Então, tem que ser aí feita a manifestação, claro, é legítima, mas com ordem, lembrando disso, sem atrapalhar quem precisa ir trabalhar, né? Por favor. Vamos ao nacional agora? Brasileiros têm que vacinar. Nas redes, Queiroga convoca o povo a se vacinar contra a Covid. Marcelo Queiroga pediu ao povo que se vacine. Aqui o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo no sábado, dia 12, nas redes sociais, para que a população procure as salas de vacinação para receber as doses de reforço da vacina contra a Covid. Por quê? A Covid voltou novamente, com uma nova cepa, e aí o ministro está pedindo, pelo amor de Deus, gente, vacinem-se para prevenir contra a doença. Então está aqui o apelo do ministro. Outro destaque dessa página, sede de portal é baleada em Rondônia. Sede do site de notícias Rondônia ao vivo, em Porto Velho, foi atingida a tiros na madrugada de sábado, dia 12. Janelas e a porta de vidro do imóvel onde fica a empresa foram estilhaçadas. Então, olha aí, um vídeo feito por câmera de segurança mostra um homem se aproximando e disparando contra o local. Ninguém ficou ferido porque no momento do ataque não havia ninguém na empresa. O dono do site afirmou ter recebido informações de autoridades policiais de que 19 cápsulas de pistola calibre 9 milímetros foram encontradas na frente do imóvel. Meu Deus do céu, olha aí, né? Tragédia, né? Enfim. Vamos ao estado do Rio agora rapidamente. A gente vai falar aqui, ó, sobre os eventos que agitam baixa temporada. Isso aqui em Petrópolis, né? Turismo de Petrópolis celebra alta ocupação, hotelaria alcançada com agenda no final de semana. A gente sabe que o festival aí, Rock the Mountain, lá em Itaipava, em Petrópolis, no Parque de Exposição, trouxe, né? Muita gente aí, foram 2 finais de semana consecutivos com vários shows, bandas nacionais aí de grande relevância. Então agitou o final de semana e trouxe aí essa expectativa que foi de 90% de ocupação em hotéis de Itaipava e região devido ao Rock the Mountain. Bom para a cidade, bom para Itaipava também, e aqui o Centro Histórico também ganhou bastante com isso, estava bem movimentado no final de semana. Exatamente. E ali do lado, no Correio Fluminense, INEA flagra espécies de felino em Parque na Serra. Olha só que bacana, 20 câmeras camufladas monitoram a fauna. Está ali no Correio Fluminense. Um gato do mato pequeno, espécie ameaçada de extinção, e um gato maracajá, um raro felino, foram flagrados percorrendo uma das trilhas do Parque Estadual dos Três Picos, unidade de conservação administrada pelo INEA, que é um órgão do governo do estado e localizada aí na região serrana do Rio. Olha só, as imagens foram capturadas no dia 7 agora de novembro por uma armadilha fotográfica instalada em uma trilha do parque em Nova Friburgo. Muito bacana a imagem do bichinho ali, bonitinho, né? É, bonitinho. Vamos, gente, vamos dar uma continuidade aqui. Olha, a gente tem aqui na página 6 o Correio Petropolitano, né, que é a região serrana. Então temos aqui notícias como o trade turístico que cobra apoio, né? PCIVB realizou reunião com o poder público e solicitou melhorias na limpeza urbana e no ordenamento do trânsito dos eventos. E é um problema recorrente aqui em Petrópolis, tá? Então, o Petrópolis Convention and Visitor Bureau promoveu uma reunião para alinhar com o poder público ações de apoio aos eventos realizados na cidade pela iniciativa privada, limpeza urbana durante e após os eventos e coordenamento de trânsito
e estacionamento foram as principais pautas levantadas, além de segurança. A gente lembra dos episódios ali na nossa Rua do Imperador e também lá na 16 de março, cobrando segurança aqui no Centro Histórico. Enfim, entre outros, o trânsito também é um problema recorrente aqui na cidade. Queria dar um destaque aqui nas petropolitanas, nas notas petropolitanas, ainda na página 6, ali embaixo, Liceu, a obra do Liceu Cordolino Ambrósio vai ficar para o ano que vem. A empresa que venceu a licitação deu para trás e vai começar tudo de novo. Isso porque já tem um aluguel de R$30 mil por mês rolando. É o caso que a gente vem falando sempre aqui, que a prefeitura, deslocou os alunos para um prédio particular. A prefeitura está pagando por mês R$30 mil, enquanto isso as obras nem começam lá no liceu. Ou seja, dinheiro público, o meu dinheiro, o seu, do Jorge, o seu telespectador está sendo jogado aí no ralo. Dinheiro público que poderia estar sendo investido aí nos resquícios do que sobrou aí pós-tragédia, sendo jogado no ralo ou, não sei, de repente no bolso de alguém. Pois é, tá difícil isso aqui, essa questão do liceu. Vamos ali à economia agora. Serviços avançam 0,9%, alta de setembro é a quinta seguida do indicador este ano. Pela quinta vez seguida, os serviços no país apresentaram avanço de 0,9% em setembro em relação ao mês anterior, acumulando expansão de 4,9% em 5 meses e de 11,8%, se considerado como base fevereiro de 2020, período anterior à pandemia, informou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, ao considerar o resultado mensal o melhor da série histórica iniciada em 2011. Aqui do lado na foto, consumo se deslocou do setor de bens para serviços. O povo está comprando menos e correndo mais atrás de serviços. Isso aqui traz alguns dados também sobre conserto de celular, o estudo do IBGE. Eu tive acesso, dei uma lida nesse estudo na sexta-feira. Então traz aqui dados como esse: consertos de aparelho, consertos de automóvel, por exemplo, que é o setor de serviço, aumentou muito. E é claro, tem dados aí que corroboram com isso. Por exemplo, a venda de veículos que desceu um pouco, ainda é baixa, entre outros, E tudo isso ajuda o setor de serviço, que é um dos setores da economia brasileira que vem crescendo mais e é importantíssimo para o PIB nacional. Mais algum destaque, Roberta? Não, nenhum outro destaque. Tem a página de esporte, eu estava dando uma olhada aqui, me chamou a atenção. Tá lá, a Copa e seus símbolos, se puder colocar na tela. Aí mostra o canarinho. Esse canarinho tá meio bravo, ele sempre foi. A gente chama ele de canarinho pistola, olha, o canarinho virou o apelido do Brasil após a Copa de 50. Ele tá ali meio bravo. Tomara que os atletas da nossa seleção entrem em campo dessa forma, bem bravos, para conquistar a taça para o nosso país. Pois é. Bom, gente, esses foram os destaques do Correio da Manhã de hoje, E do Correio Petropolitano, em especial hoje, para você. Lembrando que tem tudo no site lá, correiodamanhã.com.br. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o consumo nos lares acumula alta de 2,84% de janeiro a setembro. E você vai ver também que PRF inicia a Operação Proclamação da República para o nosso feriado prolongado, O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19.
Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Dados da Associação Brasileira de Supermercados apontam que os brasileiros têm consumido mais produtos, principalmente alimentos. Só nos primeiros 9 meses deste ano, a alta acumulada já é de 2,84%. De acordo com o indicador da Associação Brasileira de Supermercados, o consumo nos lares brasileiros acumula alta de 2,84% de janeiro a setembro deste ano. Segundo a associação, o consumo foi influenciado pela queda nos preços dos alimentos e o indicador fechou o mês em alta de 0,39% em comparação a agosto. Se comparar o mesmo período de 2021, a alta é de 11,19%. A maior queda registrada no preço dos alimentos foi no terceiro trimestre, com menos 9,89%. Já em outubro, a queda foi de menos 2,26% no preço da cesta, composta por alimentos como leite, óleo de soja, feijão, carne e açúcar. Pô, eu não comprei muita coisa não, né? Mas o que eu comprei tá no preço. Houve queda no preço das proteínas, dentre elas o pernil e o corte dianteiro com quase 1% de redução no preço. Em contrapartida, houve aumento no preço do tomate e da batata. A cebola também foi atingida e teve alta de 5,86%. A farinha de mandioca ficou com 4,8%, o sabão em pó 2,42% e o sal 2,28%. Todos os valores são acompanhados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conseguiu garantir alguma coisa? Sim, consegui. Já em Petrópolis, a situação é diferente. Os consumidores reclamam dos preços acima da média. Muitas vezes, eles entram no mercado e saem sem nada. A alternativa é pesquisar os preços para garantir o produto. Que promoção? Não tem promoção não, filhinho. Eu vou até lá no outro lado ver se tem mais barato. Para mim tá tudo caro. Então eu acho o arroz bem carinho aqui. A expectativa da Abras é que as datas importantes do calendário do comércio incentivem ainda mais o consumo, como a primeira edição do Dia dos Supermercados, marcado para 12 de novembro, a Copa do Mundo, a Black Friday e as festas de fim de ano. E olha só, a Polícia Rodoviária Federal iniciou na madrugada de sexta a Operação Proclamação da República 2022. A operação é para garantir segurança e fluidez nas rodovias federais, bem como prevenir acidentes e criminalidade em locais onde as estatísticas indicam maiores riscos. Durante a operação, o policiamento será reforçado, principalmente nas estradas mais movimentadas. A ação está prevista para terminar no fim do dia 15 de novembro, na próxima terça-feira, o que, segundo a PRF, deve resultar em uma maior circulação de veículos devido ao feriado prolongado. Fatores que, na avaliação do órgão, contribuem para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos. A fim de prevenir maiores problemas, a PRF vai direcionar ações de policiamento e fiscalização, com foco na segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como intensificar o enfrentamento à criminalidade. Os candidatos à primeira habilitação com processos ativos até 31 de dezembro de 2022 vão ter mais um ano de prazo para concluir os processos e tirar a carteira de motorista. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira. Todos os candidatos que estiverem com processos em andamento até o dia 31 de dezembro de 2022 vão ter até o dia 31 de dezembro de 2023 para terminar as etapas e obter a Carteira Nacional de Habilitação. O novo prazo vale para usuários com processos da primeira habilitação abertos no Detran do Estado do Rio de Janeiro e também em todos os Detrans do país. Dessa forma, vai diminuir o número de candidatos que vão fazer a prova nesse final de ano. A extensão do prazo para tirar a CNH foi motivada pelo impacto da Covid-19 no atendimento aos usuários. A medida também beneficia os candidatos que já tinham tido os prazos prorrogados pela pandemia até 31 de dezembro deste ano. Todos poderão tirar a carteira até o fim de 2023 e em 2020
O CONTRAN já tinha prorrogado o prazo por 3 anos para a utilização de veículos de aprendizagem pelos centros de formação de condutores. Larissa Martins, de volta aos estúdios. E olha, o plenário do Senado aprovou na última semana a medida provisória que determina compensação tributária para instituições financeiras que sofrem perdas no recebimento de créditos. Como não houve mudanças no Congresso, o texto agora segue para sanção presidencial. Com a MP, os bancos podem deduzir as perdas na hora de determinar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. A regra vale para operações com atraso superior a 90 dias e para operações com pessoa jurídica em processo falimentar e ainda em recuperação judicial. O tratamento tributário diferenciado pode ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2025. Administradoras de consórcio e instituições de pagamento ficam de fora do regime especial. Nas operações inadimplidas, o valor da perda dedutível deve ser apurado mensalmente. Nos casos de recuperação judicial, o valor será igual à parcela que exceder o montante que o devedor tinha se comprometido a pagar. Na hipótese de falência, a perda dedutível é igual ao valor total do crédito. O relator da MP, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explicou que a medida visa aumentar a oferta de crédito pelo sistema financeiro, inclusive estimulando cooperativas e fintechs a emprestarem mais. Em defesa da MP, o senador disse ainda que essa antecedência serve para melhorar a nota de rating dos bancos que atuam no Brasil, o que proporciona que eles captem dinheiro com taxas ainda mais baixas. A passagem de um mega navio mercante de 347 metros de comprimento e 45 de largura pelo Porto de Santos causou na última semana dificuldades para o já caótico sistema de travessia de balsas entre Santos e Guarujá, no litoral sul paulista. De acordo com especialistas e da própria autoridade do Porto de Santos, mais embarcações deste porte ou até maiores vão fazer uso do porto como rota já nos próximos meses. Normalmente, os navios que passam pelo porto têm uma medida de 225 metros. Em outubro, um navio de bandeira maltesa com 347 metros paralisou por quase 3 horas as atividades portuárias e mobilizou 6 rebocadores no processo para conseguir atracar na margem esquerda do lado de Guarujá. A vinda desses navios é planejada e uma consequência para o porto, informou Bruno Estupelo, diretor de desenvolvimento de negócios e regulação do Porto de Santos, e ele continua, dizendo que no momento não há como fazer uma estimativa de frequência, pois as chegadas desses supernavios dependem diretamente do fluxo mundial de comércio. De acordo com o último plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos, a projeção de aumento do volume de cargas é quase 50% de aumento nos próximos 20 anos. A tendência é que a chegada de novas embarcações de grande porte ocasione menos impacto nas operações com o passar do tempo, exceto no sistema de balsas que transportam os veículos. Nesse caso, por segurança, os usuários não podem sequer aguardar com os veículos posicionados sobre as embarcações, por causa do risco de ondas provocadas pelas manobras dos navios. Durante o dia, são comuns paralisações de aproximadamente 15 minutos para a passagem de navios menores. Para o início da temporada, durante a Operação Verão, a estimativa é que o movimento entre Santos e Guarujá aumente em até 40%. Grande, hein? E olha só, a Shell e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, firmaram uma parceria para o desenvolvimento do agave, planta típica do sertão brasileiro, como nova fonte de biomassa. Além disso, há planos para a construção de uma unidade de processamento e refino a serem instaladas na Bahia, visando a produção de biocombustíveis. O programa denominado BRAVE, Desenvolvimento do Agave Brasileiro, receberá um investimento de 30 milhões de reais, disse a Shell em nota na última quinta-feira. Segundo a companhia, o potencial produtivo do agave se assemelha ao encontrado na cana-de-açúcar cultivada em outras regiões do Brasil. O objetivo é tornar o agave mais uma fonte eficiente e produtiva, capaz de capturar e armazenar grandes quantidades de carbono. O desenvolvimento do BRAVE contempla soluções biológicas para melhoria da produtividade, adaptabilidade e resistência do agave, assim como a criação pela primeira vez no mundo, segundo a Shell, de equipamentos para plantio e colheita desse cultivar.
Em nota, Alexandre Breda, gerente de tecnologia de baixo carbono da Shell Brasil, informou que a empresa quer ajudar a criar tecnologia para um novo conceito de produção de bioenergia no país, que pode viabilizar o surgimento de uma nova cadeia industrial, colocando o sertão brasileiro como potencial polo produtor de biocombustíveis para o mundo. O programa tem duração prevista de 5 anos e está alinhado à estratégia global de descarbonização da Shell, que tem entre os seus pilares centrais alcançar emissões líquidas zero até 2050. Muito bacana. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro iniciou um treinamento específico na última quarta-feira para socorrer vítimas de desastres naturais, como as tragédias ocasionadas pelas chuvas do início do ano em Petrópolis. Com o objetivo de aprimorar as técnicas para o socorro de vítimas, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro deu início a um treinamento de 7 dias voltado às ocorrências de desastres naturais. Esse treinamento em específico, ele é focado em grandes desastres naturais. É um módulo que fica dentro do nosso curso de salvamento terrestre. O curso dura 2 meses e esse módulo específico para grandes desastres naturais, como grandes chuvas, desabamentos de edificações, deslizamentos de terra, ele dura 1 semana e a gente está dentro da atividade prática no dia de hoje aqui. O treinamento foi realizado no 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente em Magé e incluiu ações de busca superficial em estruturas colapsadas, buscas com cães, rompimento de estruturas de concreto, sinalização para localização de vítimas e técnica de chamada e escuta. De acordo com o major, o agente se torna um especialista após o término do treinamento. Nós estamos hoje com 10 futuros especialistas que já são bombeiros militares de carreira, já trabalham nessas unidades, alguns com 5 anos, outros com 20 anos de serviço. E ao final a gente espera que eles sejam os multiplicadores nos seus quartéis para que consigam capacitar também, aprimorar, aprofundar o conhecimento da nossa tropa aqui no estado. O curso conta também com alunos da Força Aérea Brasileira e do Corpo de Bombeiros de outros estados. O agente Jonas Dark também realizou o aprimoramento. Essa fase de busca e resgate de estrutura colapsada, eles aprendem o basilar do salvamento, um chamado escuta, uma busca superficial, o intervalo correto da passagem dos cães. Então, a importância é formar especialistas para a gente ter especialistas em várias localidades do estado do Rio de Janeiro, para assim conseguir padronizar a linguagem de uma forma mais eficaz a atuar ali na área sinistrada. E atenção aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 que estiverem com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa, não devem comparecer ao local de prova. Assim como nas 2 últimas edições do exame, esses estudantes vão poder solicitar a reaplicação das provas. O Enem será aplicado em mais de 1.700 municípios nos próximos fins de semana, nos dias 13 e 20 de novembro. Cerca de 3 milhões e 400 de participantes estão com a inscrição confirmada. A reaplicação do Enem vai ser nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. A solicitação da reaplicação deve ser feita na página do participante em até 5 dias úteis após o último dia de aplicação, conforme o edital de exame. Para a análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deve ser inserida obrigatoriamente, no momento da solicitação, documento legível que comprove a doença. Na documentação deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à classificação internacional da doença, além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina, do Ministério da Saúde ou de órgão competente, assim como a data do atendimento. Além da Covid, serão aceitas justificativas de candidatos com outras diferentes doenças.
O uso de máscara de proteção facial é obrigatório nos locais de prova, exceto nos estados e municípios onde o uso já esteja liberado por decreto ou ato administrativo em locais fechados. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Então, gente, não se esqueçam, esse final de semana teve Enem já, né? No domingo foi a primeira prova. Lembrando que você que não compareceu por algum motivo dessas doenças, principalmente a Covid-19, entra lá no site do Enem, do governo, né? Para pedir aí a remarcação da sua prova, para tentar fazer ela de novo, né? Tem que ter toda aquela documentação certinha ali que fala na reportagem. E lembrando que final de semana agora, o próximo domingo, tem Enem de novo. Então, você que se por acaso descobrir alguma enfermidade dessa, já solicita também, com a documentação toda, a sua reaplicação para a prova. Você vai ver depois do intervalo que obras emergenciais na rua Francisco Scali, a Rua do Túnel em Petrópolis, estão na reta final. Graças a Deus, né? E você vai ver também que Projeto Vôlei Petrópolis incentiva esporte entre crianças, adolescentes e adultos. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha, as obras emergenciais na Rua Francisco Scali estão na reta final. A Rua Francisco Scali, a Rua do Túnel aqui em Petrópolis, tá? A ação é um trabalho em conjunto da Secretaria de Infraestrutura e Obras e o Instituto Estadual do Meio Ambiente. As intervenções estão sendo realizadas pela construtora Sólido. As obras de recuperação do túnel extravasor tiveram início no dia 26 de julho, no centro de Petrópolis. Agora, quase 4 meses após o início, a reforma estrutural, desobstrução e desassoreamento do túnel extravasor do Rio Palatinato, que custaram em média 74 milhões de reais, já estão na fase final. Ele está todo consertado, todos os vazamentos que havia nesse túnel estão sanados, então nós não devemos mais ter problema quanto ao problema de casa, sendo o erosão em volta do túnel e o risco de túnel desabar, isso definitivamente já está afastado. Podemos, nesse caso do túnel, ter um verão tranquilo. As obras foram divididas em 2 etapas. Na primeira, que era considerada emergencial, o trecho de intervenção tem pouco mais de 3 quilômetros e eram priorizadas as partes mais críticas, onde estão acontecendo as erosões de água. Se ela não fosse feita, nós teríamos também sérios problemas com qualquer chuva. E isso agora dá uma certa tranquilidade para a população. A segunda parte da obra precisa ser realizada no período de seca, em que há menos possibilidade de chuva. Será realizado um revestimento de concreto com aproximadamente 25 centímetros de espessura na parte interna do túnel. Na verdade, ele vai ser construído como ele foi originalmente. Então, ele não precisa nem de um estudo hídrico aprofundado, porque já existia. Deve ter uma pequena alteração na embocadura de saída dele lá no Itamaraty, ampliar ela para melhorar o escoamento e está sendo estudado também um pequeno vertedouro aqui na entrada dele para dividir um pouco o fluxo. Apesar do avanço, o início da Rua Francisco Scali continua interditada. A expectativa é que até dezembro deste ano as obras emergenciais sejam finalizadas.
Tomara, né? Tomara para alívio de toda a população que vive ali, né? E a gente vê ali dentro, ali, o túnel ele é extenso, 3 quilômetros dessa primeira obra, pelo que falou ali na matéria. E ainda tem uma segunda parte dessa obra, né? Para você ver que não é uma obra tão fácil, a complexidade é grande. Sim, com certeza. Vamos dar continuidade aqui, porque a Prefeitura de Petrópolis está procurando ocupantes para assentos vagos do Conselho de Defesa dos Animais. Olha só que absurdo. Vamos conversar ao vivo com a Nana, que traz, ela está direto da nossa redação, ela traz as informações. Nana. Olá, Roberto. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Pois é isso mesmo. 3 assentos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, o Comupa, estão vagos. O Comupa abriu inscrições para preencher essas vagas e elas estão abertas até o dia 21 de novembro. As vagas são para 3 categorias diferentes. Profissionais médicos, veterinários, com atuação no município há pelo menos 2 anos, instituições de ensino superior, comércio de produtos e alimentos para animais. Os interessados devem comparecer à Casa dos Conselhos, que fica na Avenida Queller, número 260, aqui no centro de Petrópolis, até o dia 21, como a gente já falou, das 9 da manhã às 5 da tarde, com os documentos listados. A lista, como é bastante extensa, a gente tem ela no nosso site, www.tvc16.com. Você pode conferir todos os documentos certinhos. E eu não sei vocês, Jorge e Roberta, mas me causou bastante estranheza ainda ter 3 assentos vagos diante de uma cidade que tem tantas ONGs, tantos grupos de atendimentos a animais, né? Tomara que essas vagas sejam preenchidas, não é mesmo? Eu volto com vocês. Obrigado pelas informações, né? Porque elas precisam ser preenchidas, porque sem o profissional ali não tem como criar políticas públicas em prol dos animais. Aí ficam ONGs falando mal, aí outra ONG falando mal, médico veterinário falando mal, mas botar a mão na massa mesmo ali, fazer parte do conselho, porque só fazendo parte do conselho é que vai ser possível serem criadas políticas públicas para Petrópolis, para os animais. Tem que ter interesse, né, deles, né, em procurar também o conselho. Porque se não tiver interesse, vai ficar complicado. Exatamente. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava vindo para o jornal muito cedo e vários animais ali na rodoviária, né, vários cachorros ali, cachorrinhos ali. Tem muito, gente, animal de rua aqui em Petrópolis. E aí querem colocar, né, a prefeitura queria colocar um canil público. Aí ficam as ONGs assim, desesperadas. Não, canil público é ruim, canil público é ruim. Então que façam parte do Conselho Municipal dos Animais. Porque aí lá é possível debater e criar políticas públicas em prol dos animais. Não adianta depois vir para a imprensa, fazer manifestação, é muito mais fácil estar dentro do conselho, né? Exatamente. Bom, vamos prosseguir aqui. Entre os dias 18 e 20 de novembro, acontece o segundo encontro de inovação na gestão de resíduos sólidos, o Conecta Friburgo. O evento acontece na Ação Rural, no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, com o objetivo de fomentar investimentos por meio da destinação adequada do lixo. O segundo encontro de inovação na gestão de resíduos sólidos vem com o objetivo de reunir diferentes entidades, instituições de ensino e pesquisa, poder público, empresas privadas, sociedade civil e profissionais, com atuação e engajamento na área. A intuição é estimular a valorização do resíduo sólido como recurso capaz de gerar trabalho e renda e atrair investimentos para fortalecer a economia local, destacando os ganhos socioambientais a partir da adequada destinação e tratamento desses resíduos. O segundo encontro de inovação na gestão de resíduos sólidos é um evento que tem como finalidade disseminar informações sobre lixo. Na verdade, a gente fala resíduos, que é um nome técnico, mas a gente vai falar sobre o lixo que a gente gera. Então, ele tem como grande objetivo valorizar esse resíduo e transformar esses hábitos que a gente tem. E não gerar mais o lixo, e sim transformá-lo em resíduo. O evento é gratuito e estão programadas palestras, mesas redondas, relatos de experiências, exibição de filmes e, pela primeira vez, vai ter uma feira para exposição de iniciativas e empreendimentos sustentáveis. O encontro ele tem como
objetivo, e principalmente a estrutura dele, ela é feita para que a gente traga soluções. Então, a gente não vai falar de problemas, a gente vai falar de soluções em relação a resíduos. E a importância disso é o que a gente vive na atualidade. A gente vive olhando notícias sobre desastres ditos naturais, a gente vive com essa mudança climática todo dia, e quando a gente fala de resíduos, justamente são ações para que a gente possa transformar o ambiente que a gente está vivendo. Algumas atividades preparatórias já desenvolvidas pela organização do evento foram realizadas nos meses de agosto, setembro e outubro. A população dos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra foi mobilizada sobre o assunto. Além disso, também foram realizadas atividades com os alunos das escolas da localidade, a fim de promover a reflexão sobre os resíduos sólidos. O primeiro encontro aconteceu em novembro de 2019 na Câmara Municipal e contou com a participação de diversas instituições e empresas atuantes do setor e resultou na criação do Grupo de Trabalho em Resíduos Sólidos de Nova Friburgo. Em 2021, o grupo passou a fazer parte do projeto de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O resíduo ele é responsável, sim, por mudar essa nossa realidade. Quando a gente simplesmente trata o nosso lixo como lixo, a gente está contribuindo para essas catástrofes naturais. E essa conscientização é que muita gente não tem. Então, quando a gente traz a temática de resíduos, a gente traz a temática de preservação ambiental fortemente. Todo mundo pode participar do encontro e as inscrições devem ser feitas através do site event3.com.br. Todo mundo, não tem restrição nenhuma. A gente quer exatamente o público em geral, a gente quer o empresário, a gente quer o empreendedor, a gente quer o estudante, todas as pessoas que estão preocupadas com a preservação ambiental e com o futuro da nossa geração. O município de Petrópolis recebeu mais de 2.000 doses de vacina contra a Covid-19 na semana passada. Inicialmente, a chegada das doses estava prevista para esta semana, mas o prazo foi antecipado. A procura pelo imunizante cresceu recentemente por conta da circulação da subvariante Ômicron. Por conta do aumento no número de casos de Covid-19 em Petrópolis, que gerou uma morte já no início do mês, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, a Prefeitura recebeu esta semana um lote com 2.400 doses da vacina contra a Covid-19. Inicialmente, a chegada das doses estava prevista para a próxima semana, mas o prazo foi antecipado. Na última semana, a Secretaria de Saúde já havia reforçado ao governo do estado o pedido de envio de mais lotes das vacinas. Houve um aumento muito grande nos postos de vacinação por causa da circulação da nova variante, subvariante da Ômicron. Então é necessário que as pessoas que não se vacinaram, não iniciaram seu ciclo vacinal ou não tomaram sua dose de reforço, que procurem um posto de vacinação. Algumas unidades de saúde registraram a falta do imunizante para o público adulto, como no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont. Na terça-feira, foram aplicadas 387 doses nos 7 postos de imunização do município. Na quarta-feira, foram aplicadas 607 doses. O número representa um aumento de 157% na procura em apenas 24 horas. O senhor tem medo de mais uma onda da Covid? A gente sempre tem, né? É uma coisa muito complicada, preocupante. Como é que foi durante a pandemia para a senhora? Foi ótimo. Fiquei em casa, respeitei o lockdown, tomei as 4 vacinas, então foi tranquilo. O Comitê Científico de Petrópolis vai voltar a se reunir na próxima quinta-feira para analisar a evolução de novos casos da doença e definir as medidas que deverão ser adotadas. A Prefeitura tem realizado vacinação itinerante nos bairros para que a população atualize o esquema vacinal. De acordo com o painel vacinômetro da Secretaria de Saúde de Petrópolis, do dia 1º ao dia 10 de novembro, o índice de vacinação da primeira dose contra a Covid-19 era de 266.945, o que representa 90,3%. Já o número de pessoas que retornaram aos postos para tomarem a dose de reforço foi de 170.564. Com a baixa procura pelos imunizantes nos últimos meses, a Prefeitura só estava solicitando as doses de acordo com a demanda, já que as vacinas como a Pfizer, por exemplo, após serem descongeladas, duram apenas 31 dias. Os testes para detecção da Covid continuam disponíveis nas seguintes unidades: Centro de Saúde Coletiva, Centro de Saúde do Itamaraty, UBS Quitandinha, UBS Morém,
UBS Mosela, UBS Itaipava, UBS Pedro do Rio, UBS Posse e UBS Auto Independência. Quais os cuidados que você costuma tomar para não pegar a Covid? Álcool, ou entrar no local de trabalho, essas coisas, assim, mas lavar bem as mãos. Entre as recomendações da Prefeitura está o uso de álcool gel e de máscaras em ambientes fechados. As outras medidas sanitárias, para evitar que a gente volte com medidas restritivas ou obrigatórias, é a utilização de máscara, a recomendação da utilização de máscara em locais fechados ou em aglomerações. A lavagem das mãos com sabonete, né, e a utilização de álcool em gel. Você conhece o projeto Vôlei Petrópolis? Olha, atualmente mais de 150 alunos praticam o esporte na cidade imperial. O projeto, idealizado por Márcia Verônica, tem o objetivo de propagar os exercícios para todas as idades. Há 17 anos surgia uma das maiores iniciativas para incentivar o esporte e exercícios físicos na cidade imperial, o projeto Vôlei Petrópolis, criado por Márcia Verônica em 2005. As turmas abrangem desde crianças aos idosos. O esporte, né, principalmente o esporte coletivo, ele propicia a você trabalhar ferramentas como a criança saber deveres éticos e morais, né? Como saber ganhar, saber perder, saber respeitar o próximo, né? Trabalhar em coletividade. Então, isso são valores éticos e morais para a vida futura da criança. O projeto está espalhado em toda a cidade com mais de 300 alunos. Atualmente, são 5 unidades. 2 delas são a Comac e o C3, que conta com aproximadamente 40 alunos. Eu nunca achei que eu ia ter um dia na vida 100. A gente está chegando a 300, então... 300 filhos, Isso é gratificante, mas é preocupante, porque eu não quero cair na qualidade do nosso serviço. A gente tem 10 professores trabalhando também, né? Nós temos uma equipe que está se formando, está crescendo, né? Eu estou podendo oferecer emprego, né, para profissionais de educação física, estou podendo oferecer estágio para estudantes de educação física também, né, das universidades daqui de Petrópolis. Então, eu acho isso tudo muito legal. Para o início do ano que vem, Márcia pretende realizar um festival de vôlei. As crianças entram de férias, criança, adulto, quem quiser, né? Entra de férias às vezes, não tem o que fazer. Aí, às vezes, vem o primo, vem o coleguinha, passar férias com eles. Então, eles podem ir jogar vôlei com a gente lá no Palmeira, que é lá no Itamaraty. A gente vai fazer uma propaganda, uma anotação direitinho para todo mundo poder estar participando. Ainda há vagas e para se inscrever é necessário entrar em contato pelo Instagram, @Projeto Vôlei Petrópolis, pelo e-mail vôleipetrópolis@gmail.com ou pelo WhatsApp 24 981 52 8601. Vamos então fazer o nosso giro no esporte. Vamos conversar ao vivo com a Nana Graça. O fim de semana foi agitado no esporte, não foi, Nana? É sempre agitado o fim de semana no esporte e a semana também, Roberta. Vamos lá, a gente começa o nosso giro pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, onde o América Mineiro e o Atlético de Goiânia, o goianiense, né? Eles empataram em 1-1 e com esse resultado fica confirmado o rebaixamento da equipe de Goiânia para a Série B. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 1-0 lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Cuiabá fez 2-1 no Curitiba. O São Paulo goleou o Goiás por 4-0 no estádio da Serrinha, em Goiânia. Internacional 3-0 sobre o Palmeiras. E o Fluminense fez 1-0 no Red Bull Bragantino, no estádio Nabizão, lá em São Paulo. E o destaque fica com o Germancano, que bate, ou pelo menos iguala, 6 recordes em 2022. Cano se tornou o maior artilheiro estrangeiro numa única edição do torneio. E o Fortaleza, para a gente terminar aqui os resultados do Brasileirão, conseguiu o placar de 2-0 sobre o Santos no estádio Urbano Caldeira, em Santos mesmo. Vamos anunciar uma aposentadoria. Filipão
anuncia a aposentadoria como treinador técnico, pentacampeonato mundial da seleção brasileira. Ele seguirá no Atlético Paranaense, mas no cargo de diretor técnico apenas. Filipão deve estar querendo descansar um cadinho, né? Tadinho, ele também merece. Nosso querido Filipão. E vamos para Senegal, com o Mané na lista da equipe senegalesa de convocados, né, para a Copa do Mundo desse ano. O atacante principal estrela da seleção, do craque do Bayern também. Ele era grande dúvida para a convocação, mas ele está na lista final e todos os senegaleses devem estar aí com o mesmo sorriso que o Mané nessa foto. E aí, agora, a gente fala não de outra notícia, mas ainda de Copa do Mundo. Leões, tigres, cangurus, falcões, águias e canarinhos. Por mais que ele esteja com essa cara aqui atrás de mim, ó, com essa cara zangada aí, todos vão entrar em campo em alguns dias quando a Copa do Mundo começar. Pois é, a gente falou disso lá na nossa página do esporte. Esses são apenas alguns apelidos de algumas das seleções que participam dessa edição lá no Catar. E são, na verdade, mais um atrativo para os torcedores acompanharem os jogos. Eu, particularmente, adoro essa cara invocada do nosso canarinho. E a gente termina o nosso Giro do Esporte de hoje com o GP Brasil de Fórmula 1, onde George Russell, o britânico de apenas 24 anos, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1 em Interlagos. Lewis Hamilton ficou em segundo lugar, fazendo a dobradinha aí da equipe Mercedes. Carlos Sainz, da Ferrari, foi o terceiro colocado e completou o pódio. E antes de devolver para vocês no estúdio e saber da análise crítica do Jorge, que eu sei que ele viu esse grande prêmio, Enzo Fittipaldi anunciou na manhã do último sábado, lá em Interlagos, que é o mais novo membro da Academia de Formação de Pilotos da equipe RBR. Enzo tem 21 anos e é neto do bicampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Com isso, ele dá um passo importante para uma futura vaga como piloto principal na principal categoria, né, da Fórmula 1. Bacana, né, ter mais um Fittipaldi, mais um brasileiro de volta ao circo. Eu volto com vocês, Jorge e Roberta. Obrigado, Nana, pelas informações. Olha, hoje eu vou deixar minha análise para o meu programa do Saturnália na terça-feira, viu, gente? Porque está estourando o nosso tempo. A gente vai para a previsão do tempo agora. A semana se iniciou mais uma vez. E o Instituto Nacional de Meteorologia já informou como será a segunda-feira. Em Nova Friburgo, a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva moderada a forte. Há possibilidade de trovoadas a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de chuva moderada forte. E nos termômetros, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, amanhece com o céu com muitas nuvens e durante todo o dia, em alguns períodos, o céu ficará nublado. Há probabilidade alta de chuva. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de chuva moderada forte e trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Pátio do Alferes, a segunda-feira será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. O município registrará mínima de 19 e máxima de 30 graus. E em Três Rios, a previsão será de sol com muitas nuvens durante a manhã. Durante a tarde e noite, o céu ficará em alguns períodos nublado. Há probabilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. Os ventos dos municípios citados serão fracos. Mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Por hoje é só, né? Exatamente, por hoje é só porque a gente já estourou o tempo, mas amanhã, feriado, estamos de volta às 7h30 da manhã, esperamos você. Tchau, tchau, gente. Tchau.
acontecer. A TV do Correio da Manhã.